Salve, salve, galera. Esse aqui é um corte da nossa live, todos os domingos às 22 horas. Então, se você curtir, deixa aquele like. E se não for inscrito no canal, se inscreve. E todos os domingos temos uma conversa muito interessante para você. E fica aí com mais esse corte. Valeu! Bastante tempo. Então, vamos lá. Ô, Lemeira, você falou aí muito sobre o offline, né? Você falou que conhece aí o Tiagami, uma galera aí que já tá no cenário do Coffee há um tempo. Conta pra gente alguma situação inusitada, alguma loucura que já aconteceu aí por causa de Coffee, mano. Vixe Maria, mano. Cê é louco. Tem coisa pra caramba, mano. Esse bagulho de coffee aí, velho, das antifliperama. Só pra você saber, o JR aí, mano, já andou. Foi 5 km e foi JR. Pra poder jogar, o cara foi andando, mano. Aí. Na verdade, não era andar pra jogar. Era assim, a ideia era o seguinte. Eu treinava no clube aqui da minha cidade. E aí, o que acontece? Na época eu tinha 14 anos, né? E aí, aqui ainda tinha... O fliperama daqui ainda tava na 2000 ainda. Não tinha nem pego 2001, não. E aí eu jogava 97 e a 2000. Quando chegou 2000, a gente ficou bastante tempo jogando só 2000. E aí, assim, não dava pra ficar pedindo dinheiro à mãe todo dia pra jogar fliperama, né, mano? Aí a gente sempre tem que dar aquele jeito que o cofeiro faz pra jogar fliperama, mano. É o troco, é aquela ideia toda. E aí, o que acontece? Como eu treinava, só que eu treinava lá no centro, daqui do meu bairro pro centro é uns 8 km. E aí, o que acontece? Na época era passaginha de ônibus, a passagem, o ticket assim. Lembro. E aí minha mãe comprava aquela cartelona lotada assim, mano. Cheia de passagem, né, mano? Eu lembro. Cheia de passagem. E aí, o que acontece? Eu ia pro treino, tinha que pagar a primeira, né? Passar a primeira passagem. Na volta, a da volta, eu vendia no ponto final, tá ligado? Pegava a passagem, chegava no ponto, pegava o dinheiro. Só que aí a consequência era, eu tinha que voltar andando 8 km. Porque não tinha, gastava passagem com a grana. Que aí, tipo assim, era R$1, você vendia por R$1 a passagem. E aqui a ficha chegou a ser 10 centavos. E aí era 10 fichas, mano. E aí eu vinha, chegava aqui no bairro já e já nem vinha em casa, não. Já ia pro fliperama, colocava a ficha e ia jogar, tá ligado? E era isso. A treta era essa aí. Mano, eu fazia, igual você falou, né? Juntar troco de pão e tal. Antigamente, quando eu era molequinho, tipo, 10, 11 anos, assim, eu morava perto de um bar, tá ligado? Então, tipo, o cara, quando ele abria o bar, ele precisava limpar o bar, tá ligado? Aí eu ia lá e me oferecia pra varrer o bar e falava assim, mano, deixa eu varrer aí e tal. Aí ele me dava, tipo, R$1, tá ligado? R$2, assim. Aí eu fazia isso todo dia, mano. Todo dia ele lá abria o bar, eu ajudava a varrer o bar, aí ele me dava 2 contas, eu num fliperama lá que tinha perto da minha casa lá na época, e ficava jogando KOF 95, assim. Ficava só jogando KOF 95, KOF 95. Aí teve uma época que eu vi um cara construindo umas casas lá perto de onde eu morava, eu falei, ô, Matheus, posso te ajudar aí e tal. Aí eu colocava, tipo, areia no balde, assim, e levava pra, tipo, ele fazer massa, assim, tá ligado? Aí eu levava, tipo, uns 5, 6 baldes de areia, aí ele me dava 50 centavos, aí eu ia lá no fliperama jogar, tá ligado? Eu fazia isso direto, mano. Aí minha mãe também, às vezes, pedia pra me comprar alguma coisa, eu comprava uns bagulho meio mais com uma qualidade meio duvidosa, assim, pra sobrar mais troco, tá ligado? Aí eu pegava pra poder ir lá jogar. Mas era basicamente isso, assim, né? Juntar troco de pão, mas se o Dudu perguntou de alguma situação inusitada de fliperama, cara, eu já, tipo, por cima, assim, eu já fiquei 2 vezes alagado num fliperama. Porque choveu, encheu de água, caiu as máquinas, tudo, tá ligado? Já sofremos assalto coletivo dentro do fliperama uma vez. Os caras entrou, mano, uma pá de cara armado, mano. Roubou todo mundo, tá ligado? Eu tinha acabado de comprar um celular na época, era aquele celularzinho de flip assim, ó.
Só que eu dei maior sorte que eu deixei em casa carregando, mano. Aí eu não perdi esse celular. Já tomamos enquadro geral no fliperama. Tipo, era um fliperama grande que tinha em Diadema, então, tipo, mano, colava muito vagabundo no bagulho. Aí um dia o batalhão de Diadema lá começou a treinar um soldado novo lá, aí jogou os caras pra enquadrar o fliperama lá, mano. Mano, foi muito engraçado. Mas uma parada foda, assim, de fliperama era que minha mãe me buscava todo dia no fliperama, mano. Porque ela odiava que eu ia pro fliperama. Então eu ia pro flipper, dava uma meia hora, ela ia lá e me buscava, tá ligado? Aí eu me buscava puxando pela orelha, dando tapa na orelha, tá ligado? E me arregaçava, assim. Eu era meio nóia, assim, real de flipper, porque, mano, eu ia pra qualquer lugar pra jogar, mano. Indiferente se eu tinha que andar pra caramba, foda-se. Tipo, em São Paulo aqui tem uma favela que chama Pantanal. É bem famosa, tá ligado? Caralho, eu ia no núcleo do Pantanal, assim, ó, sozinho, mano. Eu entrava e ia no núcleo, e eu lembro que tinha uma casinha pequenininha, assim, que era um barzinho, e tinha uma máquina de KOF 96, e eu ficava sozinho jogando, mano. Tipo, eu ia ficar sozinho jogando, assim, ó. Eu fazia isso todo dia, mano. Eu ia, jogava e vinha embora, tá ligado? O meu vício, mano, era tão grande que a ideia era o seguinte, não sei se com vocês era assim também. Se tava com dinheiro, ia pro fliperama, aí vinha um carregava na ficha, né? Um boneco é meu, beleza. Nossa, é padrão dividir a ficha com o camarada, né? Não, e se não tinha dinheiro? Eu ia e arregava na ficha dos outros. A ideia era essa. Falou, mano, deixa eu pegar um boneco aí, deixa eu jogar com um bonequinho aí. Não, beleza, pega um bonequinho e joga. Aí, tipo, quando você perdia, você vai ficar meio cabreiro, né? Porra, mano, tá afundando a ficha aí, caralho, não sei o quê. Aí você... Pode falar. Pode falar. Você tinha que ser obrigado a jogar bem, assim, pra poder jogar na ficha do cara, né? Você não podia ser ruim. Senão, o cara não deixava você jogar mais. Aí você fala, pô, caralho, porra. E a última ficha, Alemeiras, porque assim, era o dia todo, mano. Era o dia inteiro. De manhã e chegar em casa de 4, 5 horas da tarde, apanhar porque não almoçou. Ou não é? Não sei se aconteceu com você, comigo aconteceu. Chegava em casa, menino, não tava onde não almoçasse? E lá, pô. E aí eu ia almoçar na hora da janta, mais de boa. E aí, cara, a última ficha era sempre a Metal Slug. Por quê? Porque demorava mais tempo, tá ligado? Eu era noião no Metal Slug, hein, mano. Eu lembro que em Diadema ali em 2010, 2006, 2007, tinha Metal Slug 3 e eu era desse esquema, né? Tipo, a ficha lá era 50 centavos, então já era um bagulho muito caro, assim, né? Sim. Que eu sou da época, igual o JR falou, sou da época da ficha de 10, 15 centavos. Então, quando era 50 centavos, a gente fala, puta, mano, cara, é caro, né, mano? Então, quando eu conseguia 50 centavos, eu aprendi a jogar o Metal Slug 3 e eu conseguia zerar com uma ficha só na época, assim, no fliperama, tá ligado? Então, tinha um amigo meu que fazia no X e no 2 também, zerava sem morrer. Aí eu aprendi a jogar o 3, aí eu ficava tipo umas 2h30, 3, assim, jogando o Metal Slug 3 com uma ficha, aí eu ficava saturadão de fliperama já, porque eu chegava e falava, não, vou jogar o Metal Slug aqui primeiro, que aí eu fico suave, tá ligado? Se eu quiser sair fora depois eu vou, porque eu já joguei o suficiente. Mas era mais ou menos isso, a gente jogava os jogos de aventura, assim, que demorava mais pra poder ficar mais tempo jogando, assim, no fliperama. Tinha essas estratégias, né? Aqui, mano, tinha uma questão que era o seguinte, eu era moleque, né? Então, até hoje eu não sou tão assim, KOF, né? E aí, mano, tinha um dia que eu roubei 10 centavos do pão, irmão. Era 10 pães por R$1. A ideia é qual? A de sempre, né? Mamãe, comi um pão. Mentira! A gente Mentira, sabe. Você não comprou o bagulho, filha da puta. Tá ligado? Eu pagava 10 centavos, mano. A única ficha que eu tinha, Limeiras, eu, pô, de boa, vou jogar, velho. Aí eu chegava no Playtime, não tinha ninguém, mano. Lá pras 4 horas da tarde, na hora do pão ali, 13 ninguém, eu tranquilo. Botava a ficha, pá, começava lá. Jogava de Atena, jogava de os personagens mais porco que tem, né? Aí, mano, quando eu olho pro lado, lá vem Malvado, velho. Eu não acredito não, mano. A única ficha, velho, vinha Malvado, tirava a minha ficha. Eu ficava numa mágoa, meu irmão. Mas é isso, mano. Era foda esse bagulho, né? Dos caras entrar e tirar sua ficha, né, mano? Era zoado esse bagulho. Pois é, vai fazer o quê, né, mano? Ah, mas é fliperama, não tinha jeito, né? Era assim, mano. Às vezes eu entrava contra uns caras assim, os caras queriam me bater, mano. Os caras olhavam pra mim assim e falavam assim, ei, mano, você vai entrar contra, nem sei jogar. E né, era meio folgado assim, né? Falava, não, mas a máquina é pra 2, mano. Se não quiser jogar, você sai fora, vou entrar e foda-se, tá ligado? Já, nego, já me ameaçou de morte já, mano. Mano, beleza, então, vou voltar aqui, vou te matar, mano. Eu falei, tá porra, mano. Aí eu saía fora, né, mano? Era mó cuzão. Diga aí. Porra.
no outro dia no jornal. Jovem morre. Não, sai fora, nem fudendo. Não, não. Essa vibe, Vazava direto. nessa vibe de fliperama aí, eu lembrei de uma história aqui. Tinha um fliperama que era no outro bairro aqui, e aí lá juntava os melhores caras pra jogar, mano. Os caras viciados mesmo. Sim, sim. E os caras começavam a jogar assim, um tinha rivalidade com o outro, aquela parada assim. Nós que era mais pato, eu principalmente, que era mais pato assim, eu nem me envolvia. E aí os caras jogavam tão bem, cara, que a galera juntava assim, parava pra assistir, né? Juntava porque um monte de... Sim. A gente até, eles chamavam a gente até de sapo, né? A gente era o sapo em volta da máquina, assim. Mas era assim, Legal o termo, legal. era papo de... Como é que eu vou dizer? Mano, era de um espaço muito pequeno, barzinho mesmo. E aí, tipo assim, no Sim. máximo caberia 2, 3 máquinas lá dentro. E aí, mano, teve um dia que juntou a galera toda, todo mundo, tipo assim, todo mundo que eu conhecia de fliperama tava lá. Mas lotou, mano, pra ver os dois caras que ia jogar. O nome de um era Andrei e o outro era Jamaica. O apelido dele era Jamaica, mano. E aí os caras começou aquela e tal, e bota ficha. Os caras já era mais de idade, né? Os caras tinham um dinheirinho, tipo, já trampava de alguma coisinha. Isso é final de noite. É, final de noite não é. Depois da final de tarde, né? 6 horas, 7 horas. Sim, 6, 7 horas da noite, né? E aí nós que estudava de manhã, adolescente, e não trampava, esse horário nós ia pro flipper. E aí, mano, tá aquela galerona lá, assim, ó, de repente, todo mundo vidrado no jogo, assim, ó, de repente a tela da máquina, puf, apagou. Aí todo mundo olhou assim, uai, o que aconteceu, mano? Aí, não, a luz não acabou, nada e tal, todo mundo naquela. Aí, beleza, chama o dono do fliperama, era um policial. Aí nós chamou ele, né? Porque ele tava no dia de folga dele, chamamos ele, o nome dele é Paulinho. Ô Paulinho, a máquina desligou aqui, velho. O que aconteceu? Aí ele correu lá, viu tudo na energia, tudo de boa, e pá. Ele foi abrir pra ver se tinha queimado alguma coisa. Quando ele abriu, mano, cadê o cartucho? Caralho, roubaram o bagulho os Mano, caras jogando? Mano, no meio daquele monte de gente ali, teve Nossa, mano. o problema é que tipo assim, quem viu, eu não vi, tá ligado? Quem viu não falou nada, Ficou na mas moral. sabia quem era o cara. E o cara ficou com um cartucho ali, mano. O cara, que depois eu fiquei sabendo quem era. O cara ficou com um cartucho ali, os caras não tiveram coragem de falar que era ele. Manteve ali e o cara levou o cartucho embora, mano. E aí o Paulinho teve que pedir, que aí era aluguel, né? Teve que pedir outra máquina. Né? Ele teve que pedir outra máquina, né? Eu não sei se ele teve que pagar esse cartucho e tal. Provavelmente ele teve que pagar, né? E aí, tipo assim, mano, esse é um episódio que eu lembro assim, eu falo, mano, o cara teve noia, o cara teve a capacidade de roubar conseguiu roubar o cartucho da máquina com pouca gente vendo. Mano, assim, que nem todo mundo viu. Aham. Isso já aconteceu comigo já, mano. Eu fui num fliperama ali na Zona Sul, em São Paulo aqui, na região da... Acho que é Zona Sul, ali, Pedreira, mais ou menos ali, né? É um lugar bem... É uma periferia da hora. Tipo, uma quebrada da hora. Aí, tipo, tinha um bar lá que tinha bastante máquina, assim. Era um bar bem grande, assim. E tinha uma 2001, no meio, assim, das máquinas, e tinha uma Metal Slug bem na ponta, assim. Eu tava jogando a Metal Slug na ponta, assim. Aí colou um maluco, assim, foi jogar 2001. Aí ele sentou, né? Começou a jogar sentado. Aí eu tipo, jogando assim. Sabe que você tá jogando e você fica meio que olhando, você tem a visão periférica, não, a visão meio ampla, assim. Você começa a perceber que o cara tá fazendo uns movimentos esquisitos, assim, né? Na máquina, assim, tal, você jogando. Aí eu olhando assim, pá, eu passei de tela, né? Aí fiquei olhando ele assim. Aí ele começou a dar uns murros na onde põe a ficha ali, na gaveta de ficha ali. Ele ficava dando, tipo, ele dava uma porrada e ficava na moral, tá ligado? Aí jogava, papapá. Aí dava outra, ficava na moral.
Aí eu percebi que ele deu uma certinha ali que o bagulho abriu, tá ligado? Aí ele fechou com o joelho assim, continuou jogando. Aí ele enfiou a mão lá no fundo e puxou o cartucho da 2001. Aí ele olhou pra minha cara assim, e ele viu que eu tava olhando, tá ligado? Ele roubou o bagulho. Aí ele olhou pra minha cara e fez tipo um sinal de chito com o dedo na boca assim, tá ligado? Pra me ficar na moral. Aí ele enfiou na mochila e vazou. Aí eu fiquei tipo, eita porra, mano, o cara roubou o bagulho. Mas que você falou aí me lembrou disso, falei também, tá ligado? Falei, caralho, o cara roubou o cartucho do nada e saiu fora, largou o bagulho aberto lá e foi embora, tá ligado? Aí eu fiquei até meio cabreiro de ficar lá jogando na hora que eu falei, mano, vai que cara, acho que sou eu que roubei essa porra aí, mano, já vou sair fora também, tá ligado? Aí eu larguei a ficha lá do Metal Azul que fui embora. Falei, O nessa eu Saga podia até me foder por isso, né, mano? O cara. é. E naquele tempo não tinha câmera, né, irmão? Era mais complicado. Ah, era bem difícil ter, mano. Não tinha, não. Ainda mais bagulho de quebrada assim, sonha. Era na visão mesmo. Você só descobria se visse. Se não visse, não. Se alguém Não ia ter como. caboetasse. Né, se alguém que aguentasse. Caso contrário, ninguém ia saber de nada, mano. Ia O ficar por Saga isso falou mesmo. um negócio aqui, ó, mano. O Saga falou que desligava a ficha quando perdia. Aí não, mano. Aí O não, velho. Saga? É que o Saga sempre foi um ruim da porra. Ele sabia fazer combo, tá ligado? Mas na hora de jogar mesmo era horrível. Aí... Os caras desligavam muito minhas fichas, mano, quando eu jogava assim. Quando eu ganhava, os caras iam lá e desligavam, mano. E tipo assim, eu era meio tongão, assim, meio burrão, assim, tipo, eu tinha meio, o linguajar correto. Eu era bem cuzão, assim, então tipo, eu tinha medo de brigar. Então os moleques desligavam minha ficha, eu ficava quieto, assim, não fazia nada, tá ligado? Então, beleza, aí eu ia lá, comprava e colocava outra ficha, mas os moleques, mano, aloprava, se era bom, assim, não que não era tão bom, mas eu ganhava da maioria da galera, assim, que jogava, eu sabia jogar bastante, assim. Então, quando o cara perdia, assim, pra mim, ele tinha. Como ele via que eu era meio bunda mole, assim, os caras iam lá e desligavam, tá ligado? Na raiva, assim, desligava e foda-se, tá ligado? Aí eu ficava, beleza, mano. Tá ligado? Cara, eu já vi, Alimeiras, umas questões, mano. Por exemplo, o cara desligar a ficha do outro e sair tapa, meu amigo. Ah, já vi também. Porra, se eu já vi, mano. E lá, aqui, ó, bum. Mano, eu já vi treta de velho, mano. Os caras velho no fliperama, assim, coisa de. Os caras velho. Os caras chapando e jogando assim, de nego. Falou, mano, vou no banheiro ali rapidão, espera aí. Aí o cara vai no banheiro, a luta começa, o cara vai e mata o boneco do cara, sabendo que ele foi no banheiro. O cara volta e fala, mano, você matou meu boneco? Fala, ah, mano, matei, você foi no banheiro, já era, soco, os caras saem na mão. Falei, caralho, que isso, mano? Já, várias vezes, mano. Pois é. E outra, mano, que eu ia falar, cadê? Uma foi essa, né, que você... E outra, pronto, aqui. No tempo daqui da gente de Playtime, não tinha isso de meu amiguinho, não. Era xingando, velho. Ah, não, é. Nojento, meu irmão. E boneco ceboso. E a galera que tava assistindo zoava junto, irmão. O cara que perdia, se o cara tivesse a mente fraca, o cara chorava, Lemeiras. Você tem noção, mano? Era doideira, pô. A gente viveu esse tempo aí, mano. Hoje em dia não Mano, não, pra você ter noção, semana passada eu fui num fliperama em São Bernardo aqui. E era desse jeito, mano. Tipo, eu falei, caralho, mano, os caras ainda tá na mesma pegada, mano. Que foda. Tipo, os malucos zoando o cara que perdeu, o cara putaço. Aí eu falei, mano, os caras vivem essa parada ainda, que foda. Porque assim, mantém meio assim, tipo, lá em Diadema, quando eu morava lá, os fliperama quando fechou, não tinha mais, tá ligado? O único fliperama que tinha era o Dinan, que era um fliperama onde muita gente já foi, mano. Cabecinha já foi, o peruano não saía de lá, o B-Boy, os caras tudo tava lá, o Joker, tá ligado? Os caras tudo foi, mano, nesse fliperama aí. Era no Serraria, perto da casa do Saga aí. Aí era o único fliperama que tinha, que a gente conseguia ir, assim. Mas não era aquele fliperama que ficava aberto todo dia. Então era tipo assim, quando tem alguma coisa da hora, vai uma galera e eles abrem, tá ligado? Então era mais ou menos isso que existiu, assim. Então, os fliperama meio que acabou, então quando a gente ia pra Flipper, a gente ia pro centro. Então a gente ia lá na Venom, que a Venom era bem famosa, então a Venom tinha todo mundo que ia lá, o Cabecinha foi algumas vezes, o Bochecha não saía de lá, tanto que o Bochecha chegou até uma época de morar lá, mano, na Venom. O Joker peruano, quando eu conheci o Joker, ele tinha 14 anos, tá ligado? Ele apareceu lá na Venom também. O B-Boy, o próprio. Quem mais, mano? Que colava bastante lá também. Sabão. O Sabãozinho. Mano, Sabãozinho vivia lá, tá ligado? Ficava lá direto. Colou aqueles caras de fora também lá. O Salado também colou várias vezes. Então, tipo, quando a gente ia pra Fliperama naquela época que fechou, era pra ir pra Venom, tá ligado? Só que pra nós sair de Diadema pra ir pra Venom, mano, a gente tinha que pegar condução, tá ligado? E tinha que ter grana, porque a Venom, o da hora de ir na Venom era fazer o corujão, tá ligado?
ir lá só pra ir de tarde não compensava, porque você gastava uma grana com ficha e não jogava o suficiente. Então você ia no Corujão, pagava 10 contos, ficava até 6 horas da manhã jogando. Então a gente só ia lá se fosse assim. E era meio difícil a gente arrumar 10 conto, mano. Tipo, 10 real assim pra ir pra lá, era mó treta, tá ligado? Mas era tipo mais ou menos os fliperama, igual você falou aí, dos caras low pra e tal, lá na venda era igual. Mas quando a gente tinha fliperama pra ir, era só lá. Quem Diadema fechou tudo, né? Mas era isso. E Mas é aí, legal essa vibe mesmo aí das antigas do fliperama aí. queria mandar um salve.